Graça e paz, irmãos. Meu Senhor, eu te agradeço. Graça e paz. Amém? Hoje na EBD a gente estava aprendendo hoje com a Derp sobre nascer, deixar Deus nascer todos os dias na nossa vida. E ultimamente a gente que está chegando aí nos 50, 55, a gente tem sentido umas coisas estranhas, né, Dina? Mas Deus tem nos sustentado. Senhor, nasce em mim todos os dias. Eu preciso de Ti. Nasce em mim. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Salva as nossas vidas. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente sempre em nossos corações. Sejam todos bem-vindos, os amados que estão participando conosco nessa celebração presentemente e os irmãos que também estão nos acompanhando pela internet ou pela TV Polo também. Que possa ser um momento, como todo domingo é, graças a Deus, edificante em nossas vidas, que possamos sempre sentir a presença do nosso Deus
no nosso meio. E dando continuidade à nossa programação mensal, né, nós estamos no mês da juventude, né, apesar de, né, algumas objeções, né, também tem um jovem aqui dirigindo esse culto hoje, dando continuidade à nossa programação mensal, louvando ao Senhor por isso. Eu queria compartilhar com os amados uma passagem da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Já está projetado ali. Os irmãos que puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, dos versos 24 a 27. Vamos todos ler juntos, acompanhando ali na projeção também. Vamos lá? Todo aquele que ouve e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Amém. Palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus, que mostra uma questão comportamental, né, do ser humano, como nós agimos, a maneira como nós reagimos quando somos interpelados e até confrontados mesmo com a palavra de Deus. A gente, às vezes, muitos leem, é uma passagem conhecida, e por vezes muitas pessoas às vezes só se frisam numa coisa: construir uma casa na rocha para ficar forte, para não cair. Realmente a palavra está falando isso, né, que você fazendo a sua casa firmada na rocha, até os engenheiros, né, se tiver algum engenheiro aqui sabe disso, você fazendo sua casa firmada na rocha, ela não vai desabar. Se você fizer num solo arenoso, a chance dela desabar é imensa. Então Jesus usa esse exemplo da vida cotidiana para ministrar para as pessoas ali. Mas uma coisa que está bem clara aqui nesses versos, e que por vezes nós não percebemos, é o que? É a questão da obediência. O que na verdade faz você edificar uma casa sobre uma rocha é o que? Quando você põe em prática a palavra de Deus. Você praticando a palavra de Deus, você vai edificar essa casa sobre a rocha. É isso que a palavra, esses versos aqui, ela mostra dois construtores. Um prudente, por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus e põe em prática. No verso 24 fala isso. Ele ouviu a palavra de Deus, põe em prática e faz a sua casa sobre a rocha. O outro, que não é imprudente, ele faz a casa, ele ouve a palavra, mas não pratica. Então ele faz a casa sobre a areia. Então o ponto central disso que a palavra de Deus nos mostra é o que? É a prática da palavra dele. Você escutar a palavra do Senhor, você entender a palavra de Deus e a colocar em prática realmente, não apenas escutando por escutar e depois não praticar aquilo que você aprendeu. A gente observa também nos versos 25 e 27, que é a mesma característica que fala isso, ó. E a chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E o 27, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Quer dizer, são as mesmas características, as mesmas intempéries que foram sobre uma casa e outra. Agora, a que estava firmada sobre a rocha não caiu. Por quê? Porque aquele construtor que ouviu a palavra de Deus, aquela pessoa que ouve e a pratica, vai construir a sua casa numa base sólida. É isso que essa palavra aqui está falando. Temos dois resultados, mas são inteiramente ligados com ver e praticar a palavra de Deus. E essa prática que a gente adquire com o tempo, mostra para a gente o quê? Que não necessariamente devemos apenas ouvir, mas ser firmes na constância de praticar. A gente
Todo mundo, pelo menos comigo foi assim, eu creio que a maioria também. Ninguém nasce sabendo ler e escrever. E como é que a gente lê e escreve? Praticando, dia a dia, né? Dirigir também, ninguém sabe dirigir de uma hora para outra. Você faz a aula, você pratica para poder ter condição de fazer isso. Então, a prática que leva realmente você a fazer as coisas. Isso mostra para a gente o quê? Na nossa vida espiritual também. Devemos não apenas ouvir a palavra de Deus, praticar a sua palavra. E visto isso, o tema da mensagem de hoje é bem referente à prática, que é cristão na segunda-feira. Como é que é ser cristão na segunda-feira? É muito bonito, é muito bacana, é muito gostoso estar aqui com os irmãos nessa noite, nesse domingo um pouquinho frio aqui na igreja, né? E ouvindo a palavra de Deus. Mas e amanhã? Como é que vai ser? Então, é cristão na segunda-feira, essa prática, como devemos realmente nos posicionar e nos relacionar com o Senhor no cotidiano de nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa passagem lida nessa noite. Louvamos o Senhor porque sabemos que o Senhor sempre está providenciando as maravilhas de nossas vidas, nos guardando, nos abençoando. E permita, Senhor Deus, que possamos cada vez mais ter um contato com a Tua palavra, aprendendo e a praticando. Nos abençoe e nos guarde, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Querida igreja, o nosso projetor já nos serviu bem. Depois de 2 concertos, chegou a hora de aposentá-lo. Estamos nos mobilizando para comprar um novo projetor, que custa R$ 3.700. Você pode participar com uma oferta especial. Envie sua contribuição via Pix da igreja, CNPJ, com a identificação Projetor. Desde já, agradecemos por sua generosidade. Tem o desejo de aprender a tocar violão ou de aprimorar o que já sabe? Nossa irmã de fé e professora Raquel Siqueira está oferecendo aulas de violão aqui na igreja, em um ambiente acolhedor e com foco tanto na parte técnica quanto na prática para o louvor a Deus. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, com turmas divididas por nível, às 19 horas para iniciantes, ideal para quem está começando do zero, às 20 horas para avançados, voltada para quem já tem noções e quer se aprofundar. Valor mensal R$ 60. É uma excelente oportunidade para aprender, se aperfeiçoar e se envolver ainda mais com a música no contexto da fé. Para mais informações ou para se inscrever, entre em contato diretamente com a professora Raquel pelo WhatsApp 13 98008 340200. Nosso brechó já está cheio de novidades esperando por você. Além de encontrar peças lindas e com ótimo preço, você também estará ajudando na obra missionária. Para mais informações ou para conferir as novidades, procure as irmãs Roselena ou Areli. Participe, colabore e abençoe vidas através dessa iniciativa. Queridos irmãos e irmãs, no dia 29 de agosto, teremos a nossa vigília de oração na igreja, um momento especial para buscarmos juntos a presença de Deus. Teremos a presença especial do pastor Renato Ferreira, da Primeira Igreja Batista de Cubatão. Será uma noite de clamor, adoração e edificação espiritual. Venha participar e ser renovado pelo Senhor. Nos dias 27 e 28 de setembro, teremos nossa viagem missionária para o Ariri, em parceria com a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, uma organização que atua levando o evangelho e apoio às comunidades ribeirinhas e de pescadores em regiões de difícil acesso. Será um tempo de serviço, comunhão e proclamação do evangelho. Ore por esse momento e participe conosco desse mover missionário. Quem tiver interesse em participar, procurar a irmã Roselena. Passando aqui para convidar a todos para o encontro dos jovens, que vai ter uma programação muito especial. A Tarde da Pipoca, com muita comunhão, louvor e alegria na presença de Deus. Vai acontecer no último sábado deste mês, dia 30, às 4:30 da tarde. Não fique de fora. Convide outros jovens e venha participar com a gente. Hoje, após o culto, teremos nossa cantina funcionando.
Prepare-se para saborear uma deliciosa mini pizza acompanhada de refrigerante por apenas R$10. Participe, aproveite esse momento de comunhão e ainda colabore com a obra de Deus. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz. Vamos aos nossos momentos de cânticos. Aqueles que puderem, convidamos a ficar em pé para louvar o Senhor. Essa primeira canção, entre outras coisas, do Senhor, sempre falando do Senhor, ela começa dizendo que o desejo de que reine sobre o meu ser, sobre o meu lar, que Jesus é o autor da criação e o motivo da canção que estou a cantar. Que assim seja. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai,
desejo, Pai, como temos dito e pedido, Pai, que o Senhor seja o único a reinar na nossa vida em todos os momentos. Assim pedimos em nome de Jesus. Temos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Os irmãos e os visitantes já sabem como fazemos. Tragam aqui à frente as suas ofertas e os seus dízimos enquanto cantamos. É um momento nosso de adoração, de louvor e de entrega ao Senhor também.
Como diz o versículo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Grande é o Senhor. Grande Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Obrigada, Senhor, por estar aqui no meio dos meus irmãos. Te agradeço por cada um aqui presente, mesmo com suas lutas, com suas dificuldades. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo.
Agora, Senhor, toma a vida do pregador, que tu possa estar usando grandemente a sua vida, para que tua voz possa chegar aos nossos corações. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Queremos engrandecer o nome do nosso Deus, foi o que cantamos agora, né? E nosso jovem mestre, professor da IBD hoje, falou sobre os Salmos 145, 146, 147, ou 149, 150. Nesses salmos, a gente vê ali onde podemos adorar ao Senhor, como devemos adorar e por que adoramos o nosso Deus. E esse cântico aqui falou muito bem sobre isso. E falar de Cristo, eu acredito que seja uma das maiores formas de engrandecer a Deus. Tenho aprendido isso ao longo do tempo, com muita luta. Esse segundo hino me fez chorar no meio da tempestade. Nós vamos voar, né? Deus tem me balançado de tudo que é jeito. Tem hora que eu falo, Deus, não dá para espremer mais nada. Mas Ele ainda acha que pode espremer um pouco mais. Mas ainda assim, sei que posso confiar num Deus que tudo pode, e nós também podemos. Porque se Deus é poderoso e pode fazer muito mais do que nós podemos pedir e imaginar. Amém? E por isso nós nos desafiamos, ou melhor, Deus nos desafia a fazer coisas que humanamente para nós é impossível. Mas o Espírito dele que habita em nós e que pode mexer no meio do povo, trabalhar no meio do povo, vai fazer grandes coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas por meio dele nós podemos fazer muitas coisas. Dia 7 agora, hoje vai ser mais também informativo, dia 7 agora do 9, nós vamos ter um culto missionário cívico. Então, no dia 7, queremos, todos os irmãos, convidem pessoas para que possam estar conosco nesse culto. O momento missionário será do PEP, né, da irmã Rosiane, nesse dia. E, a partir do domingo, do dia 7 para frente, nós teremos cultos e os momentos missionários serão da Josvaine, conforme ela conversou comigo, e da Rafaela, até o final do mês. E teremos cantina também, a partir do domingo que vem, missionária, durante 4 domingos, para que poder auxiliar os irmãos que vão para a viagem missionária no Ariri. Então, essas cantinas são para dar uma aliviada no valor, né, da van e também dos alimentos que nós vamos levar. E você que ainda não se inscreveu, são 15 lugares na van. E quem quiser ir de carro, também pode ir. Mas nós precisamos desses nomes até agora, metade do mês. Por quê? Para a gente poder fazer a programação, se dividir lá nos trabalhos. Então, que os irmãos que ainda não se inscreveram possam me procurar Eli, para que a gente possa completar. Já temos 9 pessoas, para a glória de Deus. Queremos mais um pouquinho. Para fazer 15, faltam quantos? 6, né? Então, o irmão se mexe. Teve a irmã aqui que também teve o desejo de ir, a irmã Josefa, mas ela trabalha no sábado até meio-dia. Aí eu falei para ela, ore, para Deus tudo é possível. Se a irmã realmente quer ir, ore. Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, e no mundo corporativo é muito difícil a gente sair, mas teve uma época lá que eu comecei a pagar de doida, como o pessoal brinca aí, e comecei a pedir para sair nas EBF. Toda a EBF, a minha chefe já sabia. Ela me dava aquele dia, depois eu compensava os dias que eu faltava. Então, para Deus, nada é impossível. Eu gostaria apenas de ler com os irmãos 3 textos. Perdão, tem mais uma coisa. Dia 21/9, nós vamos fazer a abertura da campanha de missões nacionais, que vai se encerrar no último domingo de novembro. Pretendemos fazer uma campanha bem mais ativa, assim, bem alegre esse ano. E dessa campanha, pela primeira vez, nós vamos separar 15% para o PEP, para o nosso PEP. De tudo que a gente levantar na nossa campanha, 15% vai ficar no nosso campo missionário, que é o PEP.
Gostaria de ler 1 Pedro 2,9, que eu trouxe impresso aqui. Se os irmãos quiserem colocar ali no telão, 1 Pedro 2,9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto, eu tenho aprendido que a gente tem que ler os textos da palavra de Deus com profundidade. O que significa isso? Cada palavra que o pregador diz aqui, como o Cláudio pregou na última vez, que ele falou, o que essa palavra causou em você? Você pensa nela, você reflete nela. O que significa isso? E também queria remeter a gente lá em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 7, versículo 6. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz o seguinte: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Isso aqui foi para Israel na época. E interessante que Deus não separou eles porque eles eram especiais ou qualquer coisa do tipo. E nem devido à grandeza e o número que eles eram. Deus os amou, Deus os escolheu, assim como eu e você. Quem éramos nós? Às vezes ficamos julgando as coisas, mas quem éramos nós? Sem Cristo? Né? Condenados ao inferno pelos nossos pecados. E um dia Deus olhou de amor para mim e para você. E o Espírito Santo convenceu eu e você, que somos pecadores, nos convenceu da justiça e do juízo. Não é? Ninguém aqui creu porque quis crer. Mas o Espírito Santo nos convenceu disso. E olha que coisa linda. Lá atrás o Senhor já tinha um plano. E em Apocalipse 1,6 diz: e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse versículo enfatiza que, através de Jesus, os crentes são constituídos reis e sacerdotes, recebendo a Jesus a glória e o poder eterno. Irmãos, isso é muita profundidade, é muita grandeza para um ser humano. Um ser humano como nós. Vocês imaginam isso? Eu fico pensando que Deus é esse tremendo e me fez participante da obra dele e nos alegrar com ele, mesmo nas tribulações, nos fazer nos arrepender e melhorar e se reconstituir, se recompor, ser sarado por Deus para fazer uma grande obra. E fez de nós um reino de sacerdotes. Nós somos elevados a essa posição, irmãos, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A função de um reino de sacerdote é servir a Deus. Que possamos ter alegria de servir a Deus. Agora eu estava ali na Copa com as meninas, uma risaiada, como o pessoal brincou ali, né? Uma brincadeira, uma alegria, com coisa tão pouca, né? Mas assim, uma alegria sincera. É isso que nós devemos ter no nosso meio. Nos falarmos em salmos, nos amarmos. Eu ouvi de uma irmã essa semana. Ela ligou para mim, nós conversando, ela falou: cada dia estou amando mais a Jesus. Ela falou tudo que eu precisava escutar naquela semana. Amar a Jesus e servir ao nosso Deus, para que Ele seja glorificado, porque para cada cântico que nós entoamos, seja uma verdade na nossa vida. Amém? E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Eu vou convidar o pastor para orar por nós, orar já pela viagem, para que o Espírito Santo fale no seu coração, que a palavra que hoje vai ser pregada mude mais um dia da nossa vida. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque realmente é tremendo nós pensarmos naquilo que foi lido agora, naquilo que foi colocado diante de nós. Como que em tua grandeza, em tua magnificência, majestade, glória, santidade, o Senhor olhou para cada um de nós, miseráveis pecadores, e nos fez participantes da tua glória. Mas não simplesmente para que fôssemos participantes dessa glória, mas para que fôssemos embaixadores do Senhor
para que estivéssemos representando o Senhor no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ó Deus, muito obrigado por tão alto privilégio que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Agora, Pai, queremos estar intercedendo por toda essa visão missionária que o Senhor tem dado à tua igreja, por quantas vidas que têm se disponibilizado a se dedicar, a sair da sua comodidade, como vimos o mês passado, Josvaine, Rafaela, indo para outro continente para servir ao Senhor. Ó Deus, como temos visto pessoas se levantando para poder estar conhecendo um campo missionário ali em Ariri. Ó Deus, desperta cada vez mais a tua igreja, para que a tua igreja entenda que ela foi chamada com um propósito. E esse propósito, ó Deus, não pode estar morto. Ele morre quando morre em nosso coração. Mas quando olhamos para a tua palavra e entendemos que o Senhor nos tem chamado, nos transformou em reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva, com uma missão: trazer aqueles que estão nas trevas para a tua luz, independente de lugar, onde, como e quando o Senhor quiser. Por isso, Pai, continua despertando a tua igreja, levantando vidas que queiram dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o desejo, esse tem sido a minha oração e a oração que faço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento do nosso culto que nós nos alegramos muito também. É a hora de conhecermos as pessoas que estão nos visitando, né, nessa noite. Daqui dessa minha fileira direita aqui, visitante pela primeira vez, não vejo ninguém assim, pela primeira vez não. Temos visitantes, mas não na primeira vez. Nessa central aqui também não, pela primeira vez. E da minha esquerda também não tem nenhum visitante de primeira vez, né? Então, temos visitantes, mas já não é a primeira vez, sinal que se voltaram, né? Graças a Deus que gostaram, amém. Mas mesmo assim, somos todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Amém? Então, vamos nos saudar também, que sejamos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Obrigado. É maravilhoso, como a Ivânia falou, estar no meio aqui dos nossos irmãos, louvando ao Senhor, dando glórias ao nosso Deus. É um momento muito importante, com certeza, na nossa vida, e praticando a nossa comunhão uns com os outros. Chamar as crianças agora para o nosso culto infantil. Vamos orar então com esses pequeninos? Vamos lá? Senhor, te agradecemos, Pai, pela vida dessas crianças. Como é bom, Pai, maravilhoso saber, tão pequeninas que são, mas já estão sendo instruídas, Pai, na Tua palavra, no Teu Evangelho, com a semente do Senhor em seus corações. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando essas vidas, que elas continuem crescendo, Pai, espiritualmente falando também, sempre vivificadas e edificadas no Teu amor e na Tua glória, Pai. Também te suplicamos pela professora que estará ministrando esse conteúdo pedagógico, preparado especialmente para a vida delas, Pai, que esse trabalho, conforme diz na própria palavra do Senhor, sempre dê frutos, Pai, sempre dê frutos, e tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, Pai.
Agora vamos no nosso momento de reflexão, né? Hoje não serei eu que estarei, né, fazendo a reflexão essa noite. Como falei anteriormente, nós estamos no mês da juventude e foi escolhido pelos jovens aí, né? Juventude, vamos escolher um pastor jovem, né? Bonitão, né? Da região. Então, vamos chamar aqui o pastor Lucas para estar aqui conosco essa noite. Pastor Lucas, que sempre está nos abençoando nos encontros de jovens aí, já é a terceira ou quarta vez, né? Terceira vez. Terceira vez, né? Perdoa aí a memória, vai indo embora. Mas a brincadeira, para quem não chamar de bonitão, os irmãos que não conhecem, ele é meu genro, né? Casado com a minha primogênita, pai dos meus 2 netinhos, né? Pedro Henrique e Ana Clara, e a Olívia, que, Deus permitindo, em dezembro está aí, para a glória de Deus. É uma honra poder sempre contar com ele, embora idade para ser meu filho, mas graças a Deus eu aprendo muito com ele também nas questões teológicas. Só perde para o pastor Antônio Alberto, né? O pastor Antônio Alberto desde 2016, pastor Antônio Alberto me ensina, né? E graças a Deus por isso. Mas a gente também troca muita ideia, aprende um com o outro, é uma honra. E que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceito o convite, tá bem? Obrigado. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É uma honra muito grande estar aqui com os irmãos, uma alegria. Como o pastor Robson mencionou, pelo terceiro ano consecutivo, 2023, 24, 25, espero que 26, 27 também. Vamos ver, não sei, né? Não sei. É porque tem que aproveitar enquanto ainda sou jovem, né? Senão vai perder o sentido de vir no culto jovem, né? E de um ano para cá, algumas coisas mudaram, por exemplo. Há um ano atrás, eu era o pastor mais jovem da nossa associação aqui. Eu era o mais jovem de todos. Hoje eu já não sou mais. Graças a Deus por isso. E eu oro para que hoje o cara que é o mais novo não seja mais também. Eu quero que cada vez mais os jovens tenham esse interesse de ir para o ministério pastoral. Outra coisa que mudou, o pastor Robson já adiantou. Eu tinha 2 filhos ano passado. Agora já tenho uma terceira chegando. E a gente entende isso. É uma coisa que os tempos passam e mudam, né? Mas é sempre muito bom estar aqui. O pastor Antônio Alberto, o pastor Robson, homens que eu admiro profundamente, tenho um respeito aí imenso. Vir pregar aqui sempre é um desafio, porque eu fico às vezes até um pouco nervoso, porque o pastor Antônio Alberto foi meu professor, assim como o pastor Robson, durante muitos anos, né? E sempre aquela coisa, né? Ele está avaliando, não, é diferente, né? Mas, graças a Deus, é muito bom estar aqui com os irmãos. O tema que foi proposto, ele é um tema muito interessante da gente pensar. Cristãos na segunda-feira. O pastor Robson já adiantou algumas coisas na leitura inicial, mas a ideia desse título é fazer a gente pensar. Domingo é o dia da igreja. Alguns dizem que o domingo é o dia do Senhor. E na segunda, a vida retoma o trabalho, a rotina. E como é que é a nossa vida quando nós não estamos no nosso ambiente cristão? Para a gente pensar nisso, vou pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. E nós leremos, olha, o pessoal do slide já... Nós leremos do versículo 22 até o versículo 25. Mas antes da gente ler, vamos imaginar, né, uma situação. Imagina o seguinte: a gente está aqui, a gente ouve a palavra, no final, graças a Deus, teremos uma pizzinha maravilhosa ali, que eu já fiquei feliz demais quando eu recebi a notícia. Foi falado ali nos recados, teremos pizza. Eu já fiquei assim, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que momento. Mas o culto foi bom, nós tivemos a nossa comunhão, tivemos o nosso tempo de conversa, de entendimento da palavra, de louvores. Aí você até, de repente, tirou uma fotinha da reflexão, postou nos seus stories ali, e você pensou, poxa, agora vai. Agora eu vou arrumar minha vida. Mas então a rotina retorna. Escola, trabalho, faculdade, ônibus lotado, aquela tentação digital, pessoas questionando a sua fé. E todo aquele fogo do domingo começa a apagar. Ele começa a ser engolido
pela sua rotina. Tiago, ele escreve para pessoas que estão vivendo mais ou menos assim. Pessoas que estão ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo eles estão lutando para tentar colocar ela em prática. Ele diz, com todas as letras, no que a gente vai ler: não se enganem, ouvir a palavra não basta, é preciso praticá-la. Vamos ler a passagem. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, logo se esquece. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Obrigado, jovem. Bom, esse é o nosso texto. Tiago está falando aqui a respeito da prática da palavra de Deus. É importante nós pensarmos um pouco aqui do que Tiago, para quem Tiago está falando isso, qual o cenário aqui que ele está tratando, né? Tiago, logo no primeiro versículo da epístola, ele mostra que está escrevendo as 12 tribos da dispersão. Ou seja, o povo de Deus, o povo judeu aqui, ele se encontra dispersado. E um povo, quando está disperso, ele começa a se misturar com as outras culturas, com as outras percepções. Então, eles eram muito pressionados pela cultura onde eles estavam inseridos. Um exemplo disso é quando eu era pequeno e os meus pais faziam viagens missionárias para a cidade de Barretos. Sabe onde é Barretos? Longe, longe, muito longe. E o pessoal ainda naquela época, isso já faz uns 15, 16 anos, o pessoal ainda vivia de forma muito rural, ali no bairro onde a gente ficava. E a gente sabia quem eram os jovens que iam estudar nas cidades de fora, porque eles já não se comportavam mais como o pessoal que era rural. Eles já tinham outra cabeça, eles já sabiam sobre mercado de trabalho, currículo, faculdade, coisa assim. E o pessoal que estava ali não sabia disso. Ou seja, a sociedade, a cultura foi alterada. Eles saíram do seu espaço e ali eles perderam um pouco de quem eles eram. É o que está acontecendo com esse povo judeu aqui. Quando eles estavam próximos, eles entendiam quem ele era, quem Deus era, o que eles precisavam fazer. O evangelho alcançou primeiro os judeus, depois os gentios. Mas quando eles são separados, eles começam a ser pressionados pelas culturas externas. Isso acontece conosco também aqui. Cada um aqui vive um cenário diferente. Tem gente aqui que trabalha em escola. Escola tem as suas particularidades. Tem pessoas que trabalham no mundo corporativo, que tem outras particularidades. Meu sogro, militar, tiro para lá e tudo mais. Operações militares, James Bond, né, tudo mais. É outra realidade, é outro cenário. Né? E cada uma dessas situações em nossas vidas, ela exige de nós uma postura, porque nós somos cristãos. E quando o Tiago coloca aqui, ele está dizendo para isso. Tiago nos lembra que a fé sem prática, ela é morta. Tiago está escrevendo aqui para cristãos que estavam no mundo sem deixar que o mundo entrasse neles. E esse desafio, ele permanece para nós ainda hoje. Vamos ler agora o primeiro versículo, que ele já traz para nós algumas coisas que nós podemos pensar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticantes. Essa palavrinha aí, ela é bem interessante. A irmã comentou a respeito das palavras, que é importante a gente saber o que cada palavrinha significa. Quando nós ouvimos praticante, existe uma coisa nossa de que o praticante, às vezes é uma pessoa que está fazendo algo sem saber o que está fazendo, mas ele está botando a mão na massa, está fazendo. Né? Que nem quando a gente tem nossos filhos, e eu peço para o Pedro, para a Ana Clara, não faça isso, ou faça tal coisa. Ah, pai, mas por que você está pedindo para eu fazer isso? Não importa. Estou dando a ordem. Eu preciso disso feito. Os motivos você não precisa entender. Eles estão sendo praticantes no nosso entendimento. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o praticante ele não é uma pessoa que está só executando tarefas sem entender o que está fazendo. O praticante, essa palavrinha aqui, praticantes, ela é a mesma palavra que é usada quando se refere a artesãos e artistas. São pessoas que quando colocam a mão na massa, literalmente, eles não estão ali para jogar tempo fora.
Eles não estão ali para, eu vou fazer aqui e o que sair tá bom. Não. Um artesão aqui, ele não podia perder tempo. Se ele colocasse a mão para trabalhar, ele precisava terminar o trabalho deixando algo bonito. Um artista, um escultor, ele não podia começar o seu trabalho e fazer de qualquer jeito. Ele precisava fazer com intencionalidade. Ele precisava fazer sabendo o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Quando Tiago diz aqui que nós precisamos ser praticantes da palavra, ele está pedindo de nós que nós não sejamos apenas executores de tarefas. Eu venho à igreja, eu oro 3 vezes ao dia, eu leio a Bíblia 2 vezes por dia, no horário X, no horário Y. Não, show de bola, isso é muito bom, mas qual é o seu intuito em fazer isso tudo? Não, o pastor Robson me falou que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Não é isso que Tiago está pedindo aqui. Não é isso que a Bíblia nos chama a fazer. Não é isso que o nosso Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós que nós sejamos praticantes intencionais. Pessoas que entendam o que estão fazendo e por que estão fazendo. E ele diz aqui, sejam praticantes, não ouvintes. O ouvinte, essa é mais fácil da gente entender. O ouvinte é a pessoa que só recebe informação. É aquele que está só recebendo as palavras, os textos, está ouvindo, está entendendo. Se for perguntado, ele até sabe algumas coisas da palavra de Deus, algumas coisas a respeito do Evangelho, mas é alguém que não coloca isso em prática. E quando coloca em prática, não faz com intencionalidade. Não faz como um artista, como um artesão. Faz como um executor de tarefas. Eu preciso bater meu ponto, eu preciso ir, eu preciso fazer. O Senhor não espera isso. O Senhor não quer um praticante sem sentido, né, sem entender, mas também não quer um ouvinte. E ele acrescenta essas 2 coisas a uma advertência. Quando ele coloca aqui, enganando-se a vocês mesmos. Quando eu sou apenas um ouvinte da palavra de Deus e não um praticante intencional, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando os meus irmãos, eu não estou enganando o Senhor, porque é impossível, eu estou enganando a mim mesmo. E quando o Tiago fala isso aqui, ele faz uma espécie de eco, uma referência àquela passagem que foi lida aqui no momento inicial, de Mateus 7. Quando fala que aquele que realmente pratica a palavra é como uma pessoa que realmente finca a sua casa na rocha. E aquele que não pratica a palavra, ele finca a sua casa na areia. Por quê? Ele não é um praticante. Ele é uma pessoa que se auto-engana. Se você hoje vive sua vida sendo apenas um ouvinte da palavra do Senhor, provavelmente você é uma pessoa que está se auto-enganando. E agora, direcionando para os jovens, né, que tem que... Robson, não dá, né? Mas os jovens, o jovem, eu falo como jovem também que sou, muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Tomamos atitudes, tomamos decisões, sem pensar de fato naquilo que o Senhor está direcionando, mas naquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. E é um auto-engano. A palavra não quer que eu tome decisões pensando no meu sucesso, na minha satisfação, mas pensando naquilo que o Senhor espera que eu faça. Se eu ignoro o que o Senhor diz, eu sou só um ouvinte. Eu estou enganando a mim mesmo. E o Senhor sabe. E o mais bonito disso tudo aqui, Tiago vai falar disso mais para frente, a gente vai chegar nisso, mas o mais interessante aqui é que a pessoa sabe quando ela está vivendo o auto-engano. Não existe você viver assim sem saber. Você sabe. Nós sabemos. Falo nós porque muitas vezes já incorri nesse erro. Já foi assim também. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, o que esse trecho mostra para nós, ele está dizendo aqui que, resumidamente, né, que nós não estamos na igreja, nós não participamos das atividades na igreja, não pertencemos ao corpo de Cristo apenas para absorver informações. Tem pessoas que conhecem muito da Bíblia. Talvez o exemplo mais, vocês devem até já ter ouvido esse, mas um dos maiores entendedores da palavra de Deus era o falecido Jô Soares. Lembra do Jô Soares? Faleceu tem pouco tempo, né? Era um dos maiores entendedores da Bíblia de todos. Conhecia versículos de cor. Sabia ler a Bíblia, inclusive nos originais. O grego, hebraico, latim também, que ele era né? Sabia tudo da palavra de Deus. Mas
era só um ouvinte, não era um praticante, não tinha intencionalidade, era apenas um acumulador de conteúdo. É o sabichão. Eu sei. Ah, o versículo tal, é isso. Sabe de cor, mas qual é a diferença? É preferível você saber 3 versículos de cor e praticá-los todos os dias do que, de repente, saber a Bíblia toda de cor e não fazer diferença nenhuma na sua vida diária. É isso que Tiago está falando aqui. Ele está dizendo que não basta ter informação bíblica, nós precisamos ser transformados pela palavra, diariamente. Jesus aqui também, nessa passagem, está dizendo que o fundamento do cristão não é só ouvir, mas é obedecer. Nós somos chamados aqui para uma fé ativa e operante, onde cada atitude que nós tomamos, ela é reflexo de onde está o nosso coração. Você pode até achar que não, mas tudo que você faz na sua vida é resultado daquilo que você acredita. É verdade. Você pode achar que não, mas até a forma como você fala com as pessoas, ela é fruto daquilo que está no seu coração. A Bíblia fala disso também. Então todas as nossas atitudes, todas as nossas percepções, conversas, reações, elas mostram onde está o nosso coração. Elas mostram se nós somos cristãos de domingo somente, ou se somos cristãos quando a segunda-feira começa. É aí que está o nosso coração de verdade. E isso precisa estar muito firme na nossa mente. A gente geralmente acha que são as nossas ações que definem quem nós somos. Ah, eu sou um cara generoso, eu sou um cara bacana porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se nós olharmos de forma prática, não são as nossas ações que mostram quem nós somos. São as nossas reações. Percebe? Porque as nossas reações, elas são espontâneas. Eu não posso fingir, não consigo fingir quando algo me chateia. Eu não consigo fingir quando algo me atinge. Eu não consigo fingir quando eu discordo de algo. Eu posso não falar nada, mas a minha reação diz tudo. E o pessoal que é casado já entendeu essa linguagem silenciosa, né? Às vezes a pessoa, só de olhar, você já entende o que a pessoa quer dizer. Então as nossas reações, elas de fato demonstram muito se nós estamos apenas ouvindo a palavra de Deus ou se estamos colocando em prática. Quando nós olhamos aqui então, precisamos pensar, né? Quantas vezes a gente confunde ouvir a palavra com obediência à palavra? Ah, eu assisti não sei quantas pregações na internet ontem. Pô, legal. Aprendeu bastante, com certeza. Não é um conteúdo inútil. É melhor do que ver outras coisas na internet. Mas o quanto disso serviu para te moldar enquanto filho de Deus? O quanto isso realmente fez você parar, repensar a sua vida e avaliar. Será que eu estou indo na direção que o Senhor espera de mim? O cristão maduro, ele não mede a sua vida espiritual pelo quanto ele sabe, mas o quanto ele vive daquilo que sabe. E aí eu vou ter que contar uma experiência também. Os cristãos mais maduros que eu conheci na minha vida, eles não tinham formação teológica nenhuma. Eu não estou dizendo que o seminário esfria o seu coração, pelo contrário, eu quero mais é que todos, em algum momento, estudem a palavra de Deus com profundidade, teologia e tudo mais. Mas as pessoas mais espirituais que eu conheci na minha vida, as pessoas mais cristãs que eu conheci na minha vida, eram pessoas que não tinham contato com o meio acadêmico, teológico, mas tinham um contato profundo com a palavra de Deus. Tinham um contato profundo com o Senhor. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma vez, foi relatado, né? Eu cheguei a conhecer. Eu fazia outro seminário, ainda não fazia o seminário aqui do litoral. E tinha uma senhorinha que fazia o seminário com a gente, né? E ela acabou falecendo bem na metade do ano letivo, né? Mas durante esses 6 meses aí que ela ficou com a gente, o pessoal tinha não sei se é inveja a palavra certa, né? Mas o pessoal tinha assim, poxa, ela é uma senhora que foi alfabetizada recentemente até aquele momento, mas ela parecia entender os textos bíblicos de uma forma assim fantástica. De um jeito que nós, que éramos alunos ali, né? Todo mundo querendo parecer inteligente, a gente não conseguia chegar onde ela chegava. E aí um professor, ele iluminou a nossa mente para isso, né? E eu pude falar isso até no velório da moça, né?
ela conhecia o autor da Bíblia. Ela tinha um contato profundo com aquele que escreveu a palavra de Deus, né? O autor divino, né? Por assim dizer. E essa proximidade com o Senhor fazia com que ela conseguisse, então... Eu não estou falando de nada místico aqui. Estou falando da iluminação que o Espírito Santo nos dá quando nós estamos próximos do Senhor. E é isso que Tiago reforça aqui. Não adianta você apenas reter informações sem colocar isso em prática. Você passa a ser um mero ouvinte. E muitas vezes eu sou assim também. Minha esposa, eu fico vendo direto na internet, no YouTube lá, vídeos de como começar uma rotina saudável, exercícios para emagrecimento, dieta não sei o quê. Eu fico vendo lá direto, mas não adianta. Enquanto eu sou só um ouvinte, eu estou só ouvindo, tentando entender. Então quer dizer que se eu como proteína e carboidrato, acontece isso. Se eu como um pouquinho menos de carboidrato... Eu entendo tudo a teoria. Mas, né? Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Você está ouvindo, você está vendo, você está entendendo, aprendendo, show de bola. Mas você só vai realmente sentir a eficácia disso quando você começar a colocar isso em prática. Quando você entender que os conceitos aqui, eles não são conceitos apenas intelectuais. São conceitos práticos, conceitos vivos que precisam ser colocados. E Tiago dá mais um exemplo para a gente pensar nisso. Ele continua no versículo 23 e 24, né? Mas primeiro 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira logo e esquece de como era a sua aparência. Olha só, Tiago está dizendo que a pessoa que é só um ouvinte e não praticante é como uma pessoa que se olhou no espelho, virou de costas e já esqueceu de quem era. É importante a gente pensar aqui que o espelho, nessa época, não é o espelho de vidro bonitinho que a gente tem hoje, que você olha ali, você vê perfeitamente, né? Dizem que na academia o espelho ele deixa você mais magrinho, né? Mas eu não sei muito, né? Enfim. Mas é uma forma de... Tanto que tem espelhos que às vezes você olha, por exemplo, quando você vai em espelhos da Renner, né? Lojas de departamento assim, né? Tem umas luzes, a iluminação toda, você se olha no espelho ali e você até se engana um pouco, né? Você, poxa, tô bonito demais, meu. Vou ter que comprar uma camiseta aqui para alinhar com essa beleza toda. Mas é o quê? O espelho ele tem essa coisa, ele está mostrando para você ali a sua imagem. Às vezes tem uma luz, às vezes tem uma coisa ali que altera, mas o espelho dessa época não é que nem esses espelhos. O espelho aqui, ele não era de vidro, essa coisa que a gente tem. Era uma coisa mais metálica, meio... precisava ser polido. É uma coisa assim bem diferente. Tanto que a imagem que você via ali no espelho não era muito fácil para você ver você mesmo assim. Era uma coisa bem deturpada. Mas ainda assim, era a melhor coisa que tinha na época. Você conseguia ter uma noção. O cabelo está assim, a roupa tal, legal. Mas não era como era hoje. O que Tiago diz aqui é que o perigo não está em olhar. O perigo está em você esquecer. Porque quando você olha para o espelho para se ver, e é isso que Tiago está dizendo aqui, quando você olha para o espelho para se ver, você dá atenção para os mínimos detalhes de quem você é. Você se conhece, você se percebe, você sabe. Poxa, eu não ia falar muito disso, mas esses dias recentemente eu percebi que eu tenho vários fios brancos aqui assim, aparecendo. E isso já me deixa assim... Eu até perguntei para minha esposa, cabelos brancos, eu tirei uma fotinha assim, né, e mandei para ela. Cabelos brancos igual sabedoria? Estou ficando sábio sem saber? Né? Mas, então, o espelho, quando você olha para o espelho, você começa a perceber mudanças, você começa a perceber melhorias ou pioras, né? Coisas que estão ficando ruins. Mas você se identifica com a imagem que você vê. Quando você olha no espelho, você sabe, pô, esse aí sou eu. Desse jeito, bom ou ruim, mas essa é a minha imagem transmitida para mim mesmo. A palavra de Deus, ela é como se fosse esse espelho que Tiago está falando. Quando você olha para a palavra de Deus, ela te mostra quem você é. Você é uma pessoa, e a Bíblia nos diz isso, né? Nós somos pecadores, pessoas que carecem da graça de Deus todos os dias, pessoas que pelas próprias forças não conseguiriam seguir o Senhor plenamente. Precisamos sempre do Senhor conosco, nos dando força.
Mas uma pessoa que é só um ouvinte da palavra, ele olha para o espelho, ele se vê, realmente, eu tô meio... Minha vida está ruim mesmo, sim. Deixa o espelho, vira de costas e se esquece. Porque ele não está nem aí. Porque ele é só um ouvinte. E essa é uma advertência crucial para a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esse canhão apontado na nossa direção, nós precisamos entender que o que a palavra de Deus mostra sobre mim é aquilo que eu preciso melhorar, é aquilo que eu preciso lembrar todos os dias. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e, na palavra de Deus, reconhecer os meus erros e não virar as costas e esquecer. Preciso lembrar. E eu só vou lembrar se eu colocar em prática. Dizem que quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca esquece. É uma meia verdade. Porque se você anda de bicicleta dos seus 7 até os seus 10 anos, e depois você vai andar só com 27, você fica meio... Experiência própria, tá? Não é um exemplo aleatório, não. Você fica meio perdido. Você cai, depois você... não, vou retomar. Nossa vida com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a gente pensa em amor, sentimentos, assim, né? Como se fossem coisas internas. Vocês não entendem o que eu quero dizer. A gente pensa nos nossos sentimentos como o amor. A gente olha para o amor e pensa no amor como sendo uma coisa que tem que sair de dentro, tem que sentir. Mas o amor, do ponto de vista bíblico, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Você escolhe amar. É verdade. Quando você se distancia, o amor de cônjuge é excelente para explicar isso. Quando você está mais junto da sua esposa ou do seu marido, quando você participa mais, quando você se entrega mais, é natural que você vai sentir que está amando mais. Mas não é o sentimento, é a ação, é a prática. Pode ver que quando você se afasta da igreja, né, você deixa de frequentar os cultos, deixa de estar próximo dos irmãos, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, você tem aquela sensação, olha, Deus não está mais comigo. Deus, não sinto mais a presença de Deus. É claro que não sente, você não está fazendo nada para isso. Vai te dar essa sensação mesmo, vai parecer que você está distante. E Tiago diz isso justamente por isso. A prática, ela faz com que a gente não perca o nosso sentido. Faz com que a gente não perca o nosso propósito. Se eu convivo com a minha esposa todos os dias e eu deixo de agir como alguém que a ama, aos poucos eu vou deixar de amar mesmo. Aos poucos eu vou perder o desejo, a atração, o amor mesmo, o sentimento, ele acaba saindo. Porque é uma decisão. Eu escolho todos os dias fazer as coisas darem certo. E com Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos direciona. É o Senhor que controla nossas vidas. Contudo, Ele também exige de nós que nós tenhamos esse compromisso de eu vou seguir as minhas disciplinas espirituais a rigor. Eu vou orar, vou ler a palavra, porque eu sei que isso é bom para mim. Eu sei que é isso que o Senhor pede de mim. Eu sei que é só isso que vai fazer com que eu esteja mais próximo do Senhor. E com isso a minha vida segue o caminho que Ele espera que siga. Quando ele também fala aqui a respeito disso, ele diz aqui também, né? Muitos, a respeito, né, da questão do esquecimento, né? Muitos até reconhecem as suas áreas de fraqueza. Cada um tem a sua fraqueza. Cada um tem o seu pecado ali que você guarda no seu coração e ora para o Senhor não te dar a oportunidade de você dar vazão a esse pecado. Mas quando você negligencia isso, você está sendo esse ouvinte aqui. Você olha para a Bíblia, o espelho reflete seus pecados, você reconhece o que você sente, o que você pensa, qual é a sua posição com o Senhor, mas você não toma uma atitude. Isso é bom da gente pensar. Porque quando eu acredito que o Senhor, Ele é o Senhor que nos chama para perto e é o Senhor que nos mantém firmes. Mas ao mesmo tempo o Senhor exige que nós tenhamos uma atitude. Eu não vou entrar aqui em temas teológicos profundos, mas na Bíblia existem dois conceitos muito fortes assim, né? A soberania de Deus, que nós entendemos que o Senhor é soberano sobre tudo, Ele decide tudo e tudo acontece segundo o beneplácito da sua vontade, né, os decretos do Senhor. E por outro lado, a Bíblia tem a responsabilidade humana.
indicando que, por mais que o Senhor já determinou as coisas como elas fossem acontecer, os seres humanos também são responsáveis por aquilo que fazem. Então, você também é responsável pela sua caminhada com o Senhor. Se puder colocar no slide um texto que acho que ajuda a gente a pensar nisso, que é Atos, capítulo 2, não, Atos 4, 27 e 28. Só para a gente entender essa questão da nossa ação diante daquilo que a gente sabe do Senhor, né? Atos 4, 27 e 28. Eu vou ler aqui, não vou procurar aqui na minha não. Essa versão é boa. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas e governador Pôncio Pilatos e os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o teu santo servo a quem ungiste. Essa passagem, ela mostra para nós o quê? A responsabilidade humana. Esses homens aqui todos são culpados de terem matado o Senhor Jesus. Pilatos, gentios, povo de Israel, todos eles aí são culpados pela morte de Jesus. Nós temos então a responsabilidade humana por aquilo que está sendo feito. Mas o versículo 28 mostra: tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Então, as duas coisas acontecem juntas. O Senhor decide os nossos caminhos, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Isso é muito interessante. Esse texto, a Bíblia não explica isso para nós, mas ela não precisa explicar. Nós precisamos saber que essas duas coisas acontecem. Judas foi predestinado para trair Jesus, então ele é inocente porque ele já foi predestinado, segundo a palavra de Deus. Mesmo que ele tenha sido escolhido para essa função, ele é responsável por aquilo que fez. Esse texto mostra isso. Não tem o versículo 27,5 que explique o que acontece entre as duas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui mostra para nós que nós, enquanto filhos do Senhor, nós temos uma responsabilidade no que diz respeito à nossa santificação. É isso que o Tiago diz aqui. Nós temos responsabilidade naquilo que diz respeito à minha vida com o Senhor. Ser um cristão na segunda-feira significa assumir essa responsabilidade, puxar essa responsabilidade. Não, a minha vida espiritual eu entrego nas mãos do Senhor, mas eu vou direcionar isso. Eu vou fazer as coisas de forma intencional. Eu vou me colocar à disposição. Eu vou fazer. Porque se eu não faço isso por mim, nenhuma outra pessoa vai... né? Os católicos têm isso, as igrejas católicas têm isso. Se eu não sou um católico praticante, mas a minha avó ela sendo católica, segundo a doutrina deles, ela pode orar por mim para que eu atinja o céu, como se fosse uma intercessão. Mas nós, cristãos, que entendemos a palavra de Deus, percebemos que, na verdade, a salvação ela é individual. Eu não sou responsabilizado pelos pecados do meu irmão. Apesar dos pecados do meu irmão, às vezes, terem consequências para mim, mas eu não respondo diante de Deus pelos pecados do meu irmão. Eu respondo pelos meus. E eu preciso tomar essa iniciativa de eu vou caminhar com o Senhor. O Senhor me alcançou e agora eu preciso colocar isso em prática. Eu não posso ser um cristão no domingo, porque no domingo é muito fácil. Só tem crente aqui. Só tem pessoas que estão aqui com o mesmo intuito. Mas quando a gente sai, as pessoas não têm essa mesma... não têm a mesma cabeça. Hoje eu estou aqui, na Igreja Batista Jardim Casqueiro. Igreja maravilhosa, que vai ter pizza depois. Incrível. Mas hoje eu sei que todos aqui estão no intuito. Eu vim aqui para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para ter comunhão com os meus irmãos. Eu também vim nesse mesmo intuito. Mas amanhã, quando nós formos para nossas rotinas, quando eu for para o meu ambiente profissional, as pessoas ali não estão preocupadas com nada a respeito de evangelho. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem status, as pessoas querem reconhecimento. Mas eu sou cristão, então eu preciso fazer a diferença nesse lugar. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu não trabalho bem porque eu quero ser promovido. Eu não trabalho bem porque eu quero ser reconhecido, ou porque eu quero, de repente, eu vou fazer todo o meu trabalho na segunda-feira para na terça ficar tranquilo. Não é essa a motivação. Fazemos para a glória de Deus. E as pessoas lá fora precisam olhar para nós e ver isso.
Não somos só ouvintes, somos praticantes. Eu descobri recentemente que na minha empresa tem pelo menos uns 30, 40 cristãos lá. Olha só, a empresa ali, só onde a gente trabalha, tem 300 e poucas pessoas. Poxa, 30 são cristãos? É 10%, é muita gente. Eu até falei, essa média não reflete a realidade. Não existe muito isso. Só que são cristãos, pelo que eu percebo, né, que não falam muito das coisas, né? É chocante isso. Aí eu falo pro pessoal, poxa, mas você é cristão? Eu trabalho com você aqui do seu lado tem 5 anos. Todo dia eu te falo que eu vou para a igreja, que eu preguei não sei aonde e tal, que para você, né, que eu estou orando pela sua vida, e você nunca me disse que era cristão, cara. Aí o cara, mas você é diferente, você é pastor sabe falar melhor, né? Você é mais assim. Eu falei, mas quando a gente chegar lá no céu, cara, não vai fazer diferença se eu sou pastor, se eu sou qualquer outra coisa, assim. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Por quê? Eu tenho tentado fazer a minha parte, de forma bem formiguinho. E aí é legal, porque eu chego lá, tá alguma coisa acontecendo muito grave, o pessoal fala, pastor, ora por esse navio aí. Né, por dentro, eu dou essa risada que vocês deram, que eu dei também. Mas eu falo, não, peraí. De alguma forma essa pessoa percebe que na minha postura tem algo que, de fato, transmite algum tipo de tranquilidade. Então sim, vou orar. Claro que eu vou orar. É óbvio. Às vezes fazem na brincadeira. Tendo aniversário ali do pessoal, aniversário antes do mês. Tem o pastor, ora aí, pastor. O que eu faço? Eu oro. Eu oro sério. Oro de verdade. Porque eu espero que essa postura faça com que os outros ali, que também são cristãos, em algum momento tenham essa mesma vontade. Porque o evangelho é assim. Nenhum de nós é chamado para ser o lobo solitário. Nós somos chamados para multiplicar. Mateus 28. Fazer discípulos, pregar as nações. Nenhum de nós pode se ver como um lobo solitário. A gente precisa entender qual é o nosso lugar no reino de Deus e como a gente desempenha esse papel mostra se nós somos aqui realmente ouvintes ou se somos totalmente praticantes da palavra do Senhor. Então, quando a gente pensa aqui, né, refletir só a respeito da palavra do Senhor não basta. A palavra, ela exige ação. E para caminharmos para a conclusão aqui do texto, né, do sermão, e aí eu vou ter que falar de novo, vocês já sabem, né? O pastor, quando fala que está terminando, conta 15 minutos ou mais. Chegamos aqui no versículo 25, quando ele diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando ele fala da lei perfeita aqui, ele está falando a respeito do Evangelho. O Evangelho não é uma carga pesada, não é aquela lei maçante, que cheia de coisas e restrições, como às vezes as pessoas tentam taxar o Evangelho, né? O crente é aquele que não pode fazer nada, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode fazer não convive com o pessoal do mundo, não pode nada, o crente não pode nada. Mas quando nós olhamos para a lei perfeita de Cristo, ela é uma lei que nos liberta, não que nos aprisiona. E ele está dizendo aqui, né? Lei da liberdade. Se atenta bem para a lei da liberdade. E nessa lei persevera. Porque Deus, ele nos chamou para verdadeira liberdade. Quando ele fala aqui a respeito do Evangelho de Cristo, ele está mostrando que quando nós pensamos em, como eu disse, né? O mundo aí fora diz que os cristãos são os opressores, que não podem, mas na verdade nós somos libertos por Cristo. Cristo nos libertou do pecado, da morte, nos livrou do juízo. O Senhor nos livrou, nós somos livres, somos libertos. E sendo nós libertos, nós precisamos nos ater a essa lei da liberdade. Espera aí, eu fui liberto por esse Senhor, então agora eu vou seguir os seus mandamentos. Eu vou cumprir os seus estatutos. Não como uma pessoa que apenas segue ordens, como a gente falou bem mais no começo, mas como uma pessoa que entende que o Senhor nos trouxe liberdade. E é uma liberdade que nós precisamos nos apossar dela de verdade. Eu sempre digo isso, eu creio nisso profundamente, a palavra diz isso, né? Hoje estamos todos aqui reunidos, domingo à noite, tempo assim mais chuvoso,
bem propício para ficar em casa. Né? Estou falando sem hipocrisia nenhuma. Bem propício para ficar em casa. Todo mundo deve ter pensado, né? A maioria das pessoas pensa, os de fora, né? Por que esses caras eles saem de casa para ficar se reunindo no domingo à noite? Por que não estão vendo Fantástico? Por que não estão assistindo outras coisas? Por que não estão dormindo? Por que estão indo para a igreja à noite? E a resposta é o Espírito Santo que nos traz. Talvez sem você nem perceber, você foi conduzido pelo Espírito Santo. Às vezes você mesmo pensou, essa hora não tem nada para fazer, acho que eu vou lá para o casqueiro, vou para o culto. Não foi você que quis. O Senhor direcionou a sua vontade para você estar aqui. E por isso, essa lei da liberdade, ela é maravilhosa de nós nos atentarmos a ela. Porque ela nos dá esse senso de que fazemos as coisas porque somos livres. O Senhor nos libertou. Por isso nós caminhamos em direção àquilo que Ele quer. Nós perseveramos, né? Ele coloca aqui, perseveração, né? Perseverança, né? Nela persevera, não sendo ouvinte. Quando a gente fala de perseverança, nós estamos falando de constância. Uma pessoa perseverante é alguém que entende o que faz, entende onde quer chegar e por isso não é qualquer situação que a deixa abalada. Eu sei que isso parece um papo muito coach, né? Com o que se fala aí, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o meu caminho, mas a Bíblia diz que aquele que persevera nessa lei da liberdade, ele permanece firme. Porque, vamos partir do princípio que se ele está perseverando na lei do Senhor, ele não é só um ouvinte, ele é um praticante. Logo, se ele é um praticante, ele sabe que persevera porque ele sabe o que vai o esperar. Ele está fazendo as coisas para a glória do Senhor, porque ele foi chamado para fazer. Né? E ele sabe que a sua jornada não vai o levar para um caminho ruim, vai o direcionar para a vontade de Deus. É que nem um atleta olímpico. Não sei se o pessoal acompanha muito as Olimpíadas. Antigamente era mais assim, né? O Brasil tinha mais representantes e tudo mais. Mas pensa numa competição que deve ser frustrante de você ser competidor. A seleção brasileira de vôlei, por exemplo. Não sei se você acompanha, mas eu vou relatar. A seleção brasileira de vôlei, ela foi em 2004, 2008, eles foram vice-campeões. Imagina, você em 2004 chegou na final das melhores equipes de vôlei do mundo, perdeu. Ficou com a medalhinha de prata. 4 anos depois, aquela mesma equipe se preparou, foi perseverante, constante, porque sabia, cara, a gente tem um objetivo a alcançar. Nós temos uma meta ali que nós vamos conseguir essa medalha de ouro. 2008, prata de novo. Depois, mais 4 anos, Olimpíada de 4 em 4 anos. Chega, 2012, Olimpíada lá em Londres, né? Legal, o amigo do Robson lá, o James Bond, do lado da rainha da Inglaterra, tal. Brasil foi lá, chegou nas semifinais, ganhou a medalhinha de bronze dessa vez, não foi mais a prata. Ruim, desempenho ruim para quem estava afim, né? Mas então chegou a Olimpíada de 2016. Alguns que estavam lá em 2004, 2008, já nem eram mais os mesmos. Mas o treinador era o mesmo, é o tal do Bernardinho. Sempre deixava essa coisa clara. Nós temos objetivo. Nós temos uma meta a alcançar. Em 2016, o Brasil finalmente ganhou a medalha de ouro olímpico no vôlei. O que isso mostra? Eles foram constantes. As dificuldades, elas não retraíram a sua vontade de querer prosseguir naquilo que eles fazem. É uma tendência nossa de quando a gente tenta fazer algo e a gente se frustra. Eu não quero saber disso não. Estou fora. Eu me entreguei muito e o resultado não foi o que eu esperava. Eu fiz demais e não deu certo. O jovem é geralmente assim. Eu fiz, eu tentei, mas não deu certo. Não quero mais saber disso. E a idade, a sabedoria, né, os cabelos brancos, eles vão mostrando que, na verdade, nós que somos cristãos ainda por cima, né, nós entendemos o conceito da perseverança. Nós passamos pelas situações, nós passamos pelas dificuldades, nós passamos pelas lutas da juventude, né, e da vida adulta, que são também grandes, mas a gente entende que nós sabemos qual é o nosso objetivo final. Se nós vivemos para a glória de Deus, a gente sabe que a gente pode viver uma vida inteira só ganhando medalhinha de prata, só ficando para trás, mas não é em vão. O nosso caminho todo é direcionado para a glória do Senhor. E isso tem que fazer com que a gente pense nisso, né? Porque
também quando o Tiago fala aqui a respeito da sabedoria aqui, né? Aquele que atenta para a lei perfeita, né? Ele é um bem-aventurado e ele será bem-aventurado naquilo que realizar, né? E isso é muito contracultural também para a nossa época. O nosso mundo de hoje, ele ensina que você tem que ser um executor ferrenho de tarefas. Vocês não viram? Tem uns perfis nas redes sociais daqueles caras que ficam fazendo a sua rotina, né? Aí o cara acorda às 5 da manhã, bate um shake lá de alguma proteína, come um ovo, não sei o que e tal, vai malhar. Aí dá teu horário, trabalha. Aí não sei o que. É uma rotina assim, maluca. Mas o mundo vê isso como não, ele é muito produtivo. Pô, um cara desse é um cara excelente, porque ele é altamente produtivo, ele rende muito. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor não pede que nós sejamos esse tipo de cara que só faz. Na verdade, Ele pede para que nós, aquilo que a gente vai fazer, a gente faça com intencionalidade, com verdade, com profundidade. E aí não importa se você faz muito, faz pouco. O Senhor não está avaliando a quantidade de tiques que você dá na sua lista de tarefas. Ele está vendo qual é a intenção que você está fazendo essas coisas. Qual é o motivo pelo qual você levanta de manhã para realizar toda a sua rotina na segunda-feira. É isso que Deus está preocupado. É isso que Deus está se atentando. E isso era uma coisa que vai contra a cultura, né? E quando nós olhamos para essa mensagem, nós pensamos, né? Feliz de verdade não é aquela pessoa que faz tudo o que quer, mas é aquele que faz aquilo que Deus quer. É a pessoa que está de fato fazendo o que o Senhor espera que ela faça. Essa é a pessoa que é feliz de verdade. Porque ela vai estar feliz, não importa o que aconteça. Um cristão de verdade, ele consegue ser percebido em qualquer momento. Porque a sua prática, a sua verdadeira prática, ela é visível. Às vezes a gente vê pessoas que passam por dificuldades extremas, né, de financeiras, estruturas, né? Eu vi ali a viagem que a igreja vai fazer. Eu até falei para minha esposa, será que eles aceitam pessoas de outra igreja? Mas... eu falei para ela, né? Eu gostava muito. Durante muitos anos eu ia muito para outra cidade ali, mais para o litoral norte ali. Tem muitas cidades ali. Itariri, não sei se fica perto. Mas ia muito lá. E a gente se sentia um pouco constrangido com as coisas que a gente via lá. Porque, poxa, as pessoas viviam uma situação precária. As casas, todo mundo tinha algum problema de casa, de estrutura. As pessoas ali, eles plantavam tomate e tinham que vender tomate para sobreviver. E era uma coisa assim, bem pouquinho mesmo. O pessoal pagava muito pouco por aquilo. Só que as pessoas, eles eram muito felizes. E a gente ficava se olhando um para o outro, assim, o pessoal da missão, né? Tipo, a gente é muito ingrato. A gente é muito bobo. Porque essas pessoas, eles estão dando para a gente uma surra de cristianismo. Eles estão mostrando para a gente o que é ser cristão de verdade. E por isso que ele coloca aqui, o Tiago coloca isso, né? Que aquele que persevera nessa lei da liberdade, ele vai ser bem-aventurado, ou seja, ele vai ser bem-sucedido naquilo que ele realizar. E esse bem-sucedido não tem a ver com conquistas materiais, tem a ver com a sua caminhada com o Senhor. Por isso que a tradução no português se chama bem-aventurado. Vem da palavra aventura mesmo. É alguém que está bem, caminhando bem, está se aventurando por caminhos bons, está fazendo coisas que agradam ao Senhor. E ali eu vi, poxa, as pessoas aqui realmente são bem-aventurados. Talvez do ponto de vista do sucesso que o mundo vende, qualquer pessoa ia dizer, esse pessoal aqui deu errado, são fracassados, são pobres. O mundo olha assim para eles. Mas quando a gente olha pela lente do Evangelho, eu percebi, não, na verdade, talvez eu esteja sendo fracassado, porque eu sou cristão no conforto da minha casa. E quando as coisas acontecem na minha vida, a primeira coisa que eu faço é, caramba, comigo. E eu vejo aquelas pessoas sofrendo, passando coisas que alguns aqui, graças a Deus, nunca vão sequer saber como é, mas estão ali, felizes, contentes. Iam para o culto descalços, sem camisa, iam com tomate, vendendo tomate na frente na porta da igreja, mas eles estavam felizes. Ali eu percebi, aquele que caminha com o Senhor, aquele que se atenta à lei da liberdade, aquele que não é só um ouvinte, mas é um praticante, é uma pessoa que, independente do que acontecer na sua vida, será sempre bem-aventurado. Sempre caminhará aos lados do Senhor. Sempre estará tranquilo na sua caminhada. Como também foi dito pela irmã a respeito das tempestades, né? Não importa a tempestade.
desde que Jesus esteja no barco. E é isso que Tiago mostra aqui. Então nós podemos pensar em algumas aplicações práticas para a nossa vida. Mais algumas, né? Primeiro, o cristão da segunda deve ser o mesmo do domingo. Ou seja, a sua fé, ela não é só um figurino. Sabe figurino? Quando você vê aquele pessoal, aquelas novelas da emissora lá, da Record, o pessoal vai fazer aquelas novelas bíblicas, né? Aí você vê tem um cara que é loiro, mas aí quando ele vai fazer o personagem, ele coloca a peruca de cabelo preto. Às vezes o cara é cabeludo, mas ele tem que fazer papel de um careca e tem que colocar aquelas roupas. É figurino. Ele não é ele, de verdade. Quando nós somos cristãos, ao sair aqui da igreja, o Lucas cristão não pode ser só um figurino que eu vou tirar. Agora já foi. Agora eu não sou mais pastor, agora eu não sou mais crente, agora eu sou o Lucas do trabalho. Não pode. Precisamos ser os mesmos. Isso se chama integridade. Sabe o que significa a palavra integridade? Pode ser uma grande surpresa. Integridade é você ser por inteiro, é você ser o mesmo sempre. Quando a gente fala que a palavra de Deus, por exemplo, que a palavra de Deus ela é íntegra, significa que ela é toda a palavra de Deus. Por exemplo, se eu pego um texto ali de Esther, onde o nome de Deus não é mencionado, e aí eu pego o livro de Mateus, que é o próprio Jesus ali falando, e eu pergunto, qual desses textos é mais sagrado? Aquele que Jesus não fala nada, onde Deus nem é citado, ou onde Jesus está falando? Qual desses é mais sagrado? Qual desses é mais inspirado por Deus? A resposta é os dois. Porque a Bíblia ela é íntegra. Ela é a palavra de Deus por completo. Não tem textos que são mais sagrados que outros. Assim é a nossa vida. Precisamos ser íntegros. O que nós somos aqui, nós somos lá fora. E o que nós somos lá fora, precisamos ser aqui também. E espero que isso seja bom. Que nós possamos entender isso. O jovem também tem essas tendências, né? Que a cultura hoje eu fico até assim, né? Eu falo isso demais, né? Só que eu tô chegando no terceiro filho, né? Então talvez eu esteja sendo um pouco hipócrita, né? Porque eu tô falando aqui que o mundo dos jovens hoje é perigoso e tal, mas acho que meus filhos vão crescer nesse mundo aí, né? Então, por favor, nos ajudem a melhorar um pouquinho ele, um dia de cada vez. Para os jovens isso é um desafio maior ainda, né? No que diz respeito a essas redes sociais todas aí, WhatsApp, TikTok, tem algumas que eu anotei aqui que eu nem sei se existem mesmo, na escola, nas coisas, né? É um desafio, A vida virtual, muitas vezes, ela tira um pouco da nossa vida real. Às vezes, aquilo que você é nas suas mídias não transmite necessariamente quem você é na vida real. Isso também é uma espécie de desbalanço, é uma espécie de hipocrisia também. Você está transmitindo uma miragem, não é você de fato. E precisamos estar atento a isso também, né? Inclusive, várias pessoas uma moça que está ali na minha rede social, de uma antiga igreja que a gente frequentava, né? A moça postava, sexta-feira ela estava num bar tomando cerveja e ela postava, e aí no domingo eu estava pregando e ela estava tirando foto e postava lá. Excelente palavra, pastor Lucas. Aí eu falei, minha querida, já era mais velha, né? Falei, moça, não faz isso. Não faz isso. Fica feio para você. Todo mundo está vendo. Se você está postando, por que você faz isso? Qual é a graça disso? Eu prefiro que você pare de fazer essas coisas, mas já que você está fazendo, por que você vai ficar postando? Por que você vai ficar expondo a sua vida dessa forma tão feia? Outra coisa, ser praticante da palavra é resistir ao mundo, não se conformar com ele. O mundo todo diz, né? Segue o seu coração, faz aquilo que te dá paz, vai pela galera. Ou aquela mais diabólica de todas, né? A voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de frase, né? Não, segue seu coração. Senti uma paz no meu coração, então eu vou fazer isso. O nosso coração ele é enganoso o tempo inteiro. A Bíblia diz isso, o coração é enganoso. Talvez essa paz que você está sentindo não é Deus te dando paz, não. Às vezes é o seu pecado mesmo, se sentindo aliviado de que finalmente vai poder fazer o errado sem ser confrontado. E por isso precisamos lidar com isso. Precisamos entender que nós não vivemos aquilo que o mundo vive. Nós vivemos uma realidade que vai contra a cultura do mundo. A realidade de pessoas que negam a si mesmo, de que praticam a palavra de verdade. E
Praticar a palavra é fazer escolhas reais e concretas. Então, Tiago não está falando aqui de misticismos, coisas... o mundo, como se fosse naquela novelinha que tem na Globo passando à tarde, né? A viagem, né? Aquela coisa... Não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando a respeito de prática. Por exemplo, mude seus hábitos. Puxa, se eu sei que tal hora eu não tenho tempo para ler a Bíblia, ou se eu sei que tal horário é o horário que eu tenho muita demanda profissional, familiar... então eu não vou ler a Bíblia nesse horário. Eu vou encontrar o momento que eu vou conseguir fazer a minha devocional com intencionalidade. Por exemplo, fugir da tentação. Muitas pessoas têm problemas sérios com o telefone. As informações que o telefone traz. Seja pornografia, seja outras imagens que aparecem, outras questões. As pessoas têm problemas com isso. O nosso mundo hoje, ele cada vez mais sujo por conta disso. Fuja disso. Se eu sei que tal conteúdo, ou tal imagem, ou tal coisa que eu vejo ali, tal conversa, pode me levar para um caminho que afasta do Senhor, saio fora. Não fique esperando uma confirmação espiritual, um anjo descer do céu e te dizer, faz isso, não faz aquilo. Deus pode fazer isso, se Ele quiser, claro. Nós não podemos duvidar disso. Mas você precisa, assim como nós vimos, tomar a responsabilidade de fugir da tentação. Ser um praticante da palavra, não um ouvinte. Ore, mesmo sem vontade. O nosso coração, ele é pecaminoso. Então, pela nossa própria natureza, a gente não vai acordar no dia, nossa, hoje eu quero orar 12 horas seguidas. Isso não é uma coisa que sai de nós naturalmente. Num primeiro momento. É uma coisa que você precisa se disciplinar para fazer. E com o tempo vai passar a ser legal. Com o tempo vai partir de você a iniciativa. É que nem meu sogro sempre fala para mim, do exercício físico. Eu fico fazendo academia alguns dias e paro. Ele diz, você tem que ter constância. Vai chegar num momento que vai ficar legal. Vai ficar bom. Mas nesses primeiros momentos, não vai ser. Você vai ter que se forçar a fazer. Então, irmãos, caminhando mesmo para a nossa conclusão, a ideia de sermos cristãos na segunda-feira tem a ver com que Cristo, Ele quer encontrar você na sua rotina. Cristo, Ele quer também se encontrar na sua rotina. No aspecto que Ele está vendo você ali próximo dEle. Você realmente está preocupado em caminhar com Cristo na sua rotina? Deus, o Senhor, Ele quer te usar na fila do ônibus. Ele quer te falar com você no seu quarto. Ele quer que você seja influência nos seus amigos, no seu contexto. Ele quer que você mude o ambiente à sua volta, começando por você mesmo. Somos chamados para isso. Um cristão, um bom cristão, faz a diferença no mundo à volta. E para a gente finalizar, eu queria que a gente pensasse nisso, né? Ser cristão no domingo é muito fácil com a Bíblia na mão. Difícil é ser cristão na segunda e levar ela no coração. Amém? Eu vou orar e passar a palavra para o pastor Robson, pastor Antônio Alberto. Eu vou orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que está registrado nessa passagem que nós lemos essa noite. De que nós não somos apenas ouvintes, mas que devemos ser praticantes da palavra. Que a alegria que temos em ser Teus filhos não aconteça só nos domingos, mas que ela continue na segunda, na terça, quarta. Que essa semana, Pai, possa ser uma semana em que nós nos lembremos do quanto nós somos amados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo do quanto nós somos responsáveis pela nossa postura diante do Teu chamado, Pai. Que nós possamos caminhar em direção à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos direcione, para que essa palavra não seja apenas um exercício intelectual, mas que ela seja algo vivo e prático. E que todos possam ver que nós somos filhos que se preocupam em parecer com o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
é só um nome que me traz perfeita paz que nunca conheci. Não mais que um nome, mas quando ele é dito, algo se transforma em meu coração. Pois quando eu falo seu nome, imenso amor posso sentir. Amor capaz de tudo por você. O amor que muda os corações. O amor que habita dentro em mim. Quando eu falo seu nome, um novo sol vejo brilhar e vida nasce no mais profundo de meu ser. E nesse amor seguro sempre estou, pois no nome de Jesus a vitória. Sim, Pai, eu creio que há um nome, é só um nome, mas enche a minha alma de canção. Não mais que um nome, mas quando ele é dito, sim, pode transformar a morte em viver. Pois quando eu falo seu nome, imenso amor posso sentir. Amor capaz de tudo por você. O amor que muda os corações. O amor que habita dentro em mim. Quando eu falo seu nome, um novo sol vejo brilhar e vida nasce no mais profundo de meu ser. E nesse amor seguro sempre estou, pois no nome de Jesus a vitória. Pois quando eu falo seu nome, imenso amor posso sentir. Amor capaz de tudo por você. O amor que muda os corações. O amor que habita dentro em mim. Quando eu falo seu nome, um novo sol vejo brilhar e vida nasce no mais profundo de meu ser. E nesse amor seguro sempre estou, pois no nome de Jesus a vitória. Pois quando eu falo o nome tão puro, tão glorioso nome de Cristo, de Cristo, de Cristo. Aleluia. Que seja uma semana abençoada. Que Deus possa abençoar. Que seja uma semana, assim, uma segunda-feira tremenda. Que Deus abençoe.